Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de estar de volta aqui, né? Obrigada por ter aceitado o meu convite para participar dessa reunião. É uma reunião sucinta, mas eu quero te contar um pouquinho do que aconteceu nesses 7 anos e te contar também essa nova era e saber se você topa iniciar essa jornada comigo. Fiz uma apresentação aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E aí, para a gente começar, é o seguinte: não vou tomar muito seu tempo, então a gente já vai direto aqui para o que interessa. De vendedora de Xuxinha ao movimento Executive. Nem todo mundo sabe, mas eu comecei a minha jornada na área comercial com 10 anos de idade, vendendo Xuxa que minha mãe fazia. Ali já estava nascendo uma profissão, já estava nascendo ali um dom na área comercial. Então, eu acredito muito que os pais, eles têm, né, esse papel de direcionar os filhos desde o início. Então, tudo que a gente influencia os nossos filhos, isso aí pode transformar a vida deles. Minha mãe não tinha muita noção, mas ela fazia Xuxa. Eu mesma me interessei, pedi para ela, então eu tinha uma maletinha e saía vendendo para as vizinhas. Pegava o dinheirinho e dava para ela. Fui tomando gosto por aquilo. Então, aqui você vai saber uma jornada de coragem, de perdas, fé e reinvenção contada por quem viveu cada passo, eu mesma. Então, tudo começou nessa história das xuxinhas que eu te falei, né? Aquela xuxinha de cabelo. E depois eu fui trabalhar na recepção de uma empresa. Depois eu virei demonstradora de produtos, depois eu fui trabalhar em telemarketing, aprendi a receber pessoas, a ouvir, a criar conexão. Eu fiz processos seletivos e tive muito sucesso. Eu lembro, inclusive, que uma vez eu fui fazer um processo seletivo para a empresa Vivo e tinha muitas pessoas nesse processo seletivo. E aí, já no final, né, da entrevista, das dinâmicas, a moça tinha umas 2 ou 3 pessoas na sala. E aí, uma delas falou assim: eu vou falar o nome de todas as pessoas que não foram selecionadas. Quem eu não falar o nome é porque foi aprovado. E ela falou o nome de todas as pessoas. O único nome que não foi dito foi o meu. Isso quis dizer que só eu passei nesse processo seletivo. Aquilo mexeu muito com a minha autoestima. Eu realmente fiquei muito feliz, mas eu não aceitei aquela oportunidade naquele momento. Mas logo depois eu fui trabalhar, né, em uma recepção, trabalhei como telemarketing e a minha vida foi seguindo até encontrar uma grande oportunidade que foi na área de engenharia. Então, cada experiência, cada não que eu recebi, né, cada conquista foi construindo em mim algo que eu nem sabia nomear, uma vocação para desenvolver pessoas. Pontos de inflexão, né? Decisões que eu precisei tomar ao longo do caminho. Então, a vida ela me levou por caminhos que eu não planejei. E foi exatamente aí que eu encontrei quem eu sou. Então, primeiro, eu tive uma oportunidade para ir para São Luís do Maranhão, porque eu era uma menina desinibida, ousada, tinha postura, posicionamento, uma boa oratória e também um bom poder de negociação. Sem treinamento, já era algo nato, algo meu. E aí, essa primeira oportunidade ali profissional, né, me tirou dessa zona de conforto. Então, eu saí de casa, deixei meu pai, meu irmão, minha mãe e fui morar em um outro estado, muito nova, recém-formada, recém-habilitada e recém-contratada, com 23 anos de idade. Depois eu voltei, saí do Maranhão e vim morar em Aracaju, né? Novos horizontes, novos desafios, nova versão de mim. Aqui eu me tornei uma mulher casada, eu fui terminar o meu MBA de gestão empresarial, eu já era formada em administração, e aqui também eu comecei uma jornada de autoconhecimento, porque eu sentia que tinha algo em mim que precisava ser tratado. Inclusive, essa jornada começou quando eu conheci um senhor, no dia que eu fui comprar as bebidas do meu casamento, e ele nem sabia da história do meu marido, ele segurou no meu braço e falou: quebre a maldição da sua árvore genealógica, não leve isso para os seus filhos. E ali começou essa jornada. Então, logo depois, programação neurolinguística entrou na minha vida, comecei a fazer curso, depois de hipnose, né, algumas massagens para liberar alguns pontos naquela época, até que chegou o momento da minha demissão. Então, aqui foi o fim que se tornou o maior começo da minha vida. Eu nunca imaginei ser demitida, a gente tem aquele sentimento de rejeição, inclusive aconteceram muitas coisas que me deixaram muito triste, né, mas coisas também que me deixaram muito feliz. Aqui, eu tive uma oportunidade para ser coach, né, aceitei essa oportunidade porque eu já tinha comprado o método de emagrecimento, já tinha tido resultado, contei da minha demissão e fui convidada para ser coach. Comecei a fazer esse trabalho, né? Fiquei muito feliz e ali eu fui descobrindo mais sobre a minha missão, mas eu ainda estava bem longe dela. E aí você vai entender o porquê de tudo que aconteceu comigo. Agora, recentemente, nesse processo que eu vivi, eu descobri que quando eu fui demitida, que sim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, aconteceu um episódio que me deixou meio que paralisada e com a autoestima baixa. Um dos gerentes, eu gostava muito dele, né? A gente marcou para ir pro happy hour, eu, meu marido e uma colega administrativa. E quando chegou lá, ele me humilhou. Ele me humilhou porque eu permiti que ele me humilhasse. Ele começou a falar muito bem da administrativa e falando na minha cara que ela ia tomar o meu lugar e que ela ia arrebentar, que ela era muito boa e deixando claro que eu não era tão boa assim. Aquilo mexeu muito comigo, eu fingi que não liguei, mas ali me abalou, abalou as minhas estruturas. E aí eu começou uma insegurança muito grande dentro de mim, achando que eu era uma farsa, achando que eu não era tão boa assim, e ali foi ladeira abaixo. Mas eu já estava envolvida no autoconhecimento e com o trabalho com coach, aquilo não tomou uma proporção muito grande na minha vida, né? Então a coach que eu era, né, e os pesos que eu carregava, consequência desse episódio que aconteceu, mas eu não sabia. Então não foi a demissão em si, né? Foi saber ali que eu não era tão boa assim, que eu não era querida e que eu fui descartada. E uma pessoa que eu gostava bastante. Então eu só descobri isso agora, anos depois, né? Que foi quando eu tive esse processo, que você vai entender aqui que foi quando nasceu os pilares do meu método. Então eu, nessa jornada como coach, né, eu construí uma grande equipe, recebi clientes com a ajuda, né, de uma grande influenciadora, como vocês sabem, obtinha resultados, né, entregava o meu melhor, mas havia uma voz dentro de mim que sussurrava: isso não é inteiramente seu. Então já vinha algumas crenças no passado que eu não era capaz, coisas que pessoas me falaram. E aí, somado a isso, eu achava que eu tinha que construir algo sozinha, que eu não podia ter ajuda de ninguém para provar que eu era boa o suficiente, que eu era capaz. E eu comecei a achar que, como é que eu vou ensinar outras pessoas a fazer, né? As pessoas não vão ter a facilidade que eu tive. E aí as pessoas me diziam, né? Colegas falavam, quando eu ouvia eu falando isso: não, gente, preciso construir. Tudo que eu construí aqui foi porque eu tive ajuda. Então, assim, eu desmerecia tudo que eu tinha feito. Então, eu achava que o resultado grandioso que eu alcancei é porque eu tinha ajuda, né? Então, é muito fácil. Eu comecei a acreditar nisso. E aí eu lembro que algumas pessoas falavam: Nath, ninguém faz o que você fez, né? Porque muita gente recebia clientes também, mas não desenvolvia o trabalho como eu desenvolvi. Mas eu mesma
comecei a me boicotar, eu mesma comecei a achar que aquele lugar não era meu, eu mesma comecei a ter problemas com a minha própria equipe e me tirar daquele lugar, porque eu não achava que eu pertencia àquilo ali, eu não achava que eu era merecedora. E aí agora tudo vai fazendo mais sentido, né, desse processo que vocês vão entender mais pra frente. Eu não acreditava, né, como eu falei, e foi aos poucos ali me afastando, né, me colocando para fora, me tirando dos ambientes como se eu não fosse merecedora do que eu tinha construído. Então veio o complexo de inferioridade, também veio a questão da soberba disfarçada de insegurança, o ego, que eu descobri também, né, que eu tinha um ego muito exacerbado, então assim, eu ficava o tempo todo tentando me proteger, comecei a ter muitos problemas, achava que eu não era compreendida, e que, poxa, ninguém tinha gratidão por mim, então eu entrei numa paranoia, assim, que me fez muito mal. Então veio ali muitos bloqueios que eu ainda nem sabia que carregava, né? Então o que é que eu queria de verdade? Eu queria ser independente, eu queria usar a minha criatividade, eu queria ter o meu próprio método, passar a verdade, a minha verdade. Eu queria poder dizer que foi eu que fiz, foi eu que construí. Então o ego, né? Falando muito mais alto. E aí depois vieram as perdas, né? Que me transformaram. Então eu estava tão perdida que mesmo amando o que eu estava fazendo, né? Ali mesmo tendo essas dificuldades com a equipe, antes na verdade, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de coach, eu queria só empreender. Mas aí eu sou casada com um homem que é concursado e ele me convenceu a encontrar uma outra oportunidade, porque ele falava, amor, você tem um excelente currículo, não é possível que você vai ficar só com essa oportunidade da empresa que eu fui demitida, né, que foram 10 anos. E aí ele me convenceu e eu decidi me tornar propagandista médica, né, e, poxa, só que eu fiquei lá por um ano apenas, mega infeliz, até que eu pedi demissão. E aí, pasme, depois disso parece que tudo desmoronou. Assim que eu pedi a demissão, eu engravidei e perdi o meu primeiro bebê. Depois vieram as segunda, terceira perda gestacional, quase entrei em depressão, foi um processo muito difícil. Foi o período mais sombrio e mais transformador da minha vida. Quando eu aprendi que dor também ensina, né, também molda e também prepara, ali fez tudo sentido. E eu não me entreguei. Eu fiz de tudo para não entrar em uma depressão. E continuava lutando, perseverando, correndo atrás, mas assim, perdida, sabe? Eu sentia um turbilhão aqui dentro de mim, me sentia incompreendida, não me sentia valorizada, me sentia humilhada, e comecei a sentir muitas coisas ruins. E Siri na lata brigando com todo mundo. E foi nesse tempo que eu decidi, né, passear, respirar e confiar em algo maior. Depois que eu tive a minha terceira perda gestacional. E foi aí que veio o Arthur, né? O Arthur nasceu, e com ele nasceu também o meu método de emagrecimento Executive. Então aqui foi o meu ponto de virada. Com 3 a 4 meses de vida de Arthur, 20 quilos acima do peso, eu investi tudo o que eu tinha. Site, e-books, método próprio, modelei o processo do sistema de transformação corporal, mas trouxe o autoconhecimento como alma, né? Que era algo que eu realmente queria. E as primeiras vendas, elas vieram, os primeiros depoimentos também, mas ainda havia confusão. Eu não sabia se eu falava de emagrecimento no Instagram, de autoconhecimento, se eu ia atrair novos coaches. A minha linha editorial, ela estava super perdida, porque eu ainda estava me encontrando. Então, eu decidi virar terapeuta, porque essa insegurança também trouxe para mim que eu nunca estava pronta. Eu não me aprofundava, eu descobri o meu tipo de personalidade, então eu era uma pessoa que não se aprofundava nas coisas, mas eu estava sempre atrás de mais conhecimento, mais conhecimento. Comecei a entrar em uma de querer comprar muito curso, comprar mentorias, fazer um monte de investimento, não tinha tempo para assistir. Aí eu achava que, poxa, que eu não sou boa o suficiente, que eu tinha que ter mais formação. Decidi fazer a formação em terapeuta e depois que eu concluí, em outubro de 2025, eu tive um encontro com Deus que mudou tudo, mudou completamente a minha vida e me trouxe nesse lugar que eu estou hoje. Então, o turbilhão e o recomeço. Eu joguei produtos fora, eu me senti perdida publicamente, mas Deus usou uma situação inesperada para me mostrar o caminho. Aqui deixa eu contextualizar um pouco. Depois do método de emagrecimento, eu decidi que eu iria ser mentora. Porque eu queria, né, trabalhar com auto-ticket, porque eu já era mãe, não tinha tanto tempo. E aí eu passei a vender a minha mentoria por R$ 997. Eu tive 3 pessoas que vieram para minha mentoria, e essas 3 pessoas que vieram, das três, duas estavam super felizes, né? Uma estava tendo um resultado extraordinário, mas ainda assim também ela não teve a virada dela, ela só teve depois. Mas assim, o que eu estava entregando, ela estava feliz. Mas teve uma pessoa que ela não estava feliz, porque ela tinha muitas questões. E ela não queria muito que se aprofundar nas coisas, enfim. Mas eu via algumas transformações nela. Mas como eu tive esse encontro com Deus, eu acreditei que eu não podia ser nem coach nem terapeuta, nem usar os produtos, joguei produtos do terra fora que eu tinha, porque eu comecei a acreditar que a cura só vinha de Deus. E que não, que a gente tem que procurar Deus, que terapeuta, psicólogo, nada disso presta, enfim. E aí eu falei para as meninas que eu estava disposta a devolver o dinheiro para elas, que eu ia dar um tempo na mentoria. As duas não aceitaram, falaram, não, Nath, você já me ajudou bastante e eu quero continuar com você no processo de emagrecimento, porque eu falei que iria continuar com o emagrecimento. Mas essa menina, ela pediu devolução. E aí, gente, o marido dela, no dia do meu aniversário, ele foi lá em casa e falou assim, Nath, continua fazendo o que você está fazendo, porque está dando muito certo. Cara, ali é como se Deus estivesse me mostrando que o que eu tenho é grandioso e que eu posso ajudar verdadeiramente pessoas. E tudo bem se nem todo mundo quiser ou não estiver pronta. Mas mesmo assim, até aquelas pessoas que não querem ou dizem que não querem, elas conseguem ter transformação depois que ela passa por mim. E sem soberba nenhuma eu tô falando isso. Eu sei que todas as coaches que passaram por minha vida, elas tiveram transformação. Elas aprenderam a se organizar, criar tempo para se cuidar, elas aprenderam a emagrecer, elas aprenderam mais sobre autoconhecimento, elas quiseram conhecer mais a Deus. Muitas já eram, né, religiosas, enfim, mas aprenderam um trabalho novo, rede social, sobre postar, sobre comunicação, sobre postura, sobre oratória, poder pessoal, sabe? Começaram a desenvolver mais o intelecto. Então, assim, eu sei que eu contribuí. Mesmo que eu não tivesse o reconhecimento, hoje, com a maturidade que eu não espero o reconhecimento de ninguém. Mas eu sei o trabalho que eu faço. E quando esse menino me falou isso, eu falei, caramba, eu fiquei assim sem acreditar.
Mas aí eu decidi que eu iria voltar com a minha mentoria, e agora ela não ia custar, né, 3 mil, ela não ia custar mais 997, ela ia custar 3 mil reais. Então, o que eu tenho a oferecer, ele é valioso, e eu preciso acreditar no meu potencial, isso foi o que mudou a minha vida. Então, eu voltei a vender a mentoria, né, as próximas 3.500, vendi mais 5 mentorias, e depois passei a vender por 6.500 reais, e os resultados, né, me encantavam cada vez mais, eu ficava feliz, porque eu via realmente a transformação. E uma coisa que foi muito importante para mim, nesse processo todo, vocês vão entender o que é que de fato aconteceu, é que eu tava na praia com minha cunhada, né? E ela falou assim, eu conversando com ela, eu falei assim, poxa, eu tô meio perdida, não sei o que fazer, eu fiz uma formação em coaching, terapeuta, mas eu não posso ser, eu não quero ser pastora também, porque a cura só vem de Deus, mas assim, eu não me vejo como pastora, né? E eu queria que as pessoas conhecessem a Deus, né? Tivessem esse conhecimento que eu tenho. E ela me disse o seguinte, Thay, ela me chama de Thay, você só chegou nesse nível de proximidade com Deus, né? Teve esse encontro com ele, que foi marcado dia 3 de outubro, porque você passou por todo esse processo de cura e de libertação. Se você não tivesse deixado os pesos que você carregava para trás, você ainda ia continuar não tendo esse acesso tão grande com Deus. E ali foi mais uma virada assim na minha cabeça, sabe? E foi aí que finalmente eu montei os 4 pilares da mentoria Executive. Não é executive, tá? Acabou ficando errado aqui, é mentoria Executive, até o T. Então foi do autoconhecimento e das minhas próprias dores desbloqueadas que nasceu esse método. Então, o meu método ele tem 4 pilares. O primeiro pilar é a clareza, saber quem você é e onde quer chegar. Eu lembro que eu falava que a gente tem que silenciar as vozes externas, mas as piores vozes estão dentro da gente. Coisas que a gente fala pra gente mesmo, coisa que a nossa mente fala o tempo todo. E que não é a gente que tá falando, são coisas que nós ouvimos desde criança. E que se você não tem a clareza de quem você é, pra onde você quer ir, o que que você não quer mais na sua vida, não tem como você sair desse lugar. Depois de você ter clareza, você tem que se curar. Porque aí você vai descobrir. Foi que eu descobri que aquele momento que aquele gerente falou aquilo me bloqueou. E tantas outras coisas que eu ouvi quando criança, né? Dentro do processo mesmo do método que eu fazia parte como coach, eu ouvi que eu era uma farsa, que eu farsa não, fala assim, você engana muito bem. Então eu fui acreditando naquelas coisas, porque era algo que eu acreditava. Hoje as pessoas elas podem falar o que for, o que elas quiserem, que não vai me afetar. Hoje eu sei que é sobre elas. Mas enquanto eu não tive clareza e eu não me curei, isso não ficou tão claro dentro de mim. Então foi necessário desbloquear o que me impedia de avançar. Depois vem as estratégias. Aí sim vem a estratégia, o que é que você faz? Ah, o método de emagrecimento, o treino, a dieta, o método de trabalho. Só que você entende que antes das estratégias tem que ter a clareza e a cura, porque senão a estratégia pouco importa. E essa estratégia, essas ferramentas, elas têm que caber na sua rotina e tem que fazer sentido para você. Por isso que muita gente veio, começou e não terminou. E isso acontece com muitas pessoas. E isso aconteceu muito comigo. Aí depois que vem a ação. Então, depois que você tem a clareza, você se cura, tem a estratégia, aí você pode partir para ação. Constância com propósito, não apenas resultados pontuais. Aqui você já tem. Gente, eu tenho clareza, eu sei o que eu quero, não desvio o caminho, minha linha editorial está pronta e agora nada vai me desviar. Cada dia é um degrau até chegar no meu objetivo. Mas eu tenho a leveza, que eu sei que eu estou no caminho. E tudo que falam, todas as vozes, não me definem. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E Deus me criou para governar sobre a terra. Então, se eu tenho princípios, se eu tenho valores, se eu tenho um desejo genuíno do meu coração de ajudar pessoas, eu vou seguir nesse caminho. E eu sei que Deus vai colocar as pessoas certas no meu caminho também. Então, todo mundo, ele quer partir para ação, né? Você vai ver os métodos, ensinação, parte para ação, tira a bunda da cadeira e faz acontecer. Eu fiz tanto isso. Mas sem clareza, sem cura e sem estratégia, o resultado ele não dura. Então, o movimento Executive, né? Eu descobri que o que eu sempre amei foi treinar e capacitar mulheres, acreditar no seu potencial, despertar o seu poder realizador, fazer com que elas acreditem no próprio potencial, que elas podem emagrecer e fazer disso um negócio. Eu não sabia que isso existia, mas existe. Existe um mundo de possibilidades. Então, assim, para quem tá comigo há mais tempo, né, quem me vê na rede social, vê a minha desenvoltura, eu ligando na câmera e falando, a minha criatividade, e acha que não consegue porque nunca vai conseguir fazer isso que eu faço. Mas a verdade é que ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Eu tenho, sim, uma certa facilidade com a câmera, não tenho vergonha e tal, né? Mas, assim, ninguém precisa, né? Todo mundo que precisa ser, né, influenciadora, tá na rede social, documentando a jornada, não. Existem outras possibilidades. Então, além de você ser influenciadora, tá na rede social, atraindo pessoas, você pode ter um espaço seu, um espaço saudável, você pode criar um grupo, né, para você convidar suas amigas para treinar, né? Tem as bebidas funcionais. Tem tanta coisa que pode fazer, pode ser afiliada, né? Pode agora fazer o que eu estou fazendo, que eu decidi fazer bolinhos proteicos, mousse e bolinho para vender, com um objetivo de encorajar mulheres para que elas acreditem no potencial delas. Então, o discurso na rua é diferente. Não é, ai, compre meu bolinho, você já deve ter tentado, né? Compre meu bolinho, meu mousse, as pessoas não querem, porque você tem que vender um propósito. E é isso que eu ensino aqui. Você vai passar a vender um propósito. Os meus bolinhos e os meus mousses vão ser vendidos a R$ 57, né? Agora está sendo vendido a 47 porque ainda não tem um adesivo, esteticamente não tá tão bem. Eu comecei com o que eu tinha, mas ele vai ser vendido a R$ 57. São 2 refeições principais, café ou jantar, com o objetivo de ajudar essa mulher a emagrecer. E ela vai ganhar de presente o meu desafio de 7 dias. Então, ela compra o kit para esse propósito. Então, tem um discurso ali na hora que a gente conversa, que é super fácil, todo mundo quer ajudar, né, esse propósito. E aí eu dou para ela de presente. É uma oportunidade dela aprender a ser mais saudável, ter resultado, conhecer a suplementação e querer fazer parte do método completo. Só que o meu objetivo agora é atrair mulheres que querem fazer disso um negócio. Mulheres que querem emagrecer e fazer disso um negócio, despertar esse poder. Só que não é para as mulheres ficarem vendendo bolinho, porque a gente precisa escalar. Se a gente quer crescer e prosperar na vida, a gente precisa aprender a liderança, né? Só que é uma construção. Se você decidir fazer só os bolinhos, você vai poder fazer isso a vida toda, você vai ser muito bem remunerada. Coloquei uma meta para vender 14 bolinhos, 7 a 14 no máximo, né? Dá para você ter um retorno ok, dá para você ter tempo de qualidade com a sua família, dá para você cuidar
da sua casa, e hoje eu faço isso, meu filho estuda meio período só, então eu fico com ele no período da tarde, eu só tenho 3 horas e meia para trabalhar, então eu consigo administrar o meu dia, eu vendo o curso online, eu sou presente na rede social, eu faço os meus bolinhos, eu vendo mentoria, eu faço acompanhamento, gravo aula, né, treinamentos, e agora já tô com um novo projeto de palestra, que eu tô com uma parceria pra gente começar a fazer palestras presenciais, então assim, eu descobri que não é tempo que a gente realmente precisa otimizar o nosso tempo e focar naquilo que dá retorno pra gente. Eu vi os grandes, né, o Flávio Augusto da vida, que é bilionário, como que ele pode ter tantas empresas? Ele aprendeu algo que a gente não sabe. E que, graças a Deus, e assim, até uma dica para dar para vocês, tá? Eu ficava muito pedindo a Deus que ele me ajudasse, me desse direção, e eu pedi errado, né? Então, na palavra de Deus diz: você não recebe porque você pede errado. Então, eu comecei a fazer a pergunta certa para ele. Senhor, me mostra em quem eu preciso me transformar para alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Ele começou a me mostrar, e minha vida começou a mudar. Então, agora eu tenho um negócio real, né? Por que que eu também decidi fazer os moços e os bolinhos? Porque eu tentei ensinar mulheres a serem influenciadoras, eu vi que nem todo mundo tem um perfil. Aí eu falei, mas você pode fazer bolinho, você pode fazer o drink, né, bebida funcional. Mas eu não fiz, então eu não sei as dificuldades. E aí, quando eu comecei a fazer o bolinho, eu comecei a ver quais são as dificuldades para que eu possa facilitar a jornada delas. Vou continuar fazendo porque eu tô gostando muito, e assim, é um retorno financeiro ok, eu gosto bastante também, né, faz muito sentido para mim. Então eu vou continuar fazendo, mas o objetivo maior é esse, é mostrar para a mulher que ela também pode e saber quais são as dificuldades que ela vai enfrentar e poder ajudar elas também. Então, não tem interesse de as viagens, né, que tem inúmeras viagens, 100 mil reuniões, tanta reunião que toma nosso tempo e a gente não consegue fazer o nosso negócio. Nunca gostei disso. Então, esse formato não vai ter esse tanto de reunião, sem gastar tudo que você tem, um passo de cada vez com um propósito. E aí, para você saber, né, Nath, como é que eu faço para começar, para recomeçar com você, né? Eu quero saber se você topa recomeçar comigo. E aí você tem dois caminhos. Eu encontrei o meu caminho, agora eu quero caminhar com você. Então, o caminho, né? A opção 1 é o negócio. Então, você vai entrar no modelo de negócio com suplementação. E aí você vai investir apenas nos seus produtos e no que você vai vender. Simples, com propósito, ao seu ritmo. Então, se você quiser usar o mesmo modelo de negócio que eu uso e que está dando certo, eu vou estar ali junto com você, tá? Você só vai precisar investir no seu negócio e eu não vou te cobrar nada por isso. Agora, se você não quiser o mesmo modelo de negócio que eu faço, mas você sente que você precisa ter essa clareza, que você precisa se curar, você precisa ter as estratégias e partir para ação, né? Você mesma desenvolver o seu próprio método, o caminho que você quiser, eu cobro 12.500 pela minha mentoria. Então, para você ter clareza, cura, estratégia e partir para ação. Então, você vai emagrecer, fazer disso um negócio, ajudando outras mulheres do seu jeito, com o seu método. Então, você escolhe. Se você quiser aprender comigo, ter essa cura, né? Passar por esse processo que eu faço, são 12 sessões com amadurecimento de personalidade, te mostrando qual que é o seu propósito, eu cobro hoje R$ 12.500. Se não, você pode vir para o modelo de negócio que você já conhece, que é o que eu faço e que dá super certo. Então, não tem como dar errado. Você volta ao seu estilo de vida saudável, que é muito provável que você tenha saído. Você testa algo novo. E se não der certo, né? Se não for para você, você não perde nada. Mas se for, tudo muda, né? Então, eu quero saber quem é que está comigo. Vou deixar isso aqui gravado, vou deixar um formulário aqui embaixo, você pode preencher. Ou então, não, vou deixar o link do WhatsApp. Clica lá e fala, Nath, estou com você. E aí eu já vou entender que você assistiu essa aula, que você quer iniciar a jornada. Então, te espero.